Graça e paz, meus amados. Estamos aqui mais uma vez essa noite para aprender sobre a palavra de Deus, para podermos cada dia estarmos mais firmes e em maior comunhão com o Senhor. A mensagem de hoje tem como texto base o texto de Isaías, capítulo 1, verso 18, qual convido todos os irmãos a abrirem comigo aí em suas Bíblias. Isaías, capítulo 1, verso 18. Este é um convite que o Senhor nos faz para que todos nós aceitemos. Isaías, capítulo 1, verso 18. Nos diz assim o Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Oremos buscando a orientação de nosso Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz essa noite. Derrama sobre nós o Teu Espírito, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras e possamos entender qual o Seu desejo para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, suponhamos que você tivesse uma oportunidade única em sua vida. Você fosse convidado pelo Todo-Poderoso para uma audiência em seu gabinete. Vamos supor que o Todo-Poderoso te desse essa oportunidade. Dissesse para você assim: eu quero uma audiência com você hoje, pode vir ao meu gabinete. Como é que você se sentiria diante de tal proposta? Você e o Todo-Poderoso, sozinhos ali. Como é que você se sentiria? Como é que você se comportaria diante de tal situação? E o mais importante, o que é que você pediria a Deus nesse encontro? Irmãos, esse convite em Isaías, no capítulo 1, verso 18, é um convite para que façamos exatamente isso. O Senhor diz ali: vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, vamos entrar num acordo, vamos resolver as questões entre nós. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. E mesmo que os seus pecados, diz o Senhor, sejam como a escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então o Senhor, irmãos, convida a cada um de nós para um encontro, para que possamos ir a Ele para arrazoarmos com Ele. Veja, o Todo-Poderoso nos dá essa oportunidade de irmos até Ele para arrazoarmos, para conversarmos, para resolvermos as nossas questões, para resolvermos as nossas diferenças. E como é que fazemos isso, irmãos? Fazemos isso através da oração. Irmãos, a oração é uma ferramenta poderosíssima que muitos estão desprezando. A oração é uma ferramenta sem igual na nossa comunhão com o Senhor. E muitos estão deixando a desejar nesse aspecto. Por isso que hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a oração. Como podemos conversar com Deus? Bem, o que é a oração? Na verdade, a oração é uma comunicação que nós fazemos com Deus que visa unicamente aumentar a nossa comunhão com Ele. Visa nos aproximar cada vez mais dele. Na verdade, é uma experiência íntima e pessoal que cada um deve ter com o Senhor.
Então a oração, ela visa nos aproximar do Senhor, visa melhorar a nossa comunhão. Então o que é de fato a oração? Nós podemos dizer, irmãos, que a oração ela cumpre dois propósitos, né? O mais comum e o mais conhecido, aquele propósito que praticamente todos, né, exercem, é o pedido de socorro, né? A oração, muitas vezes, ela cumpre esse propósito. Ela é um meio que temos de pedir socorro a Deus. O salmista Davi, lá no Salmo 31, ele fala sobre isso. Abram, por gentileza, suas Bíblias, no Salmo 31, verso 9. Salmo 31, verso 9. Essa oração é uma oração feita pelo salmista Davi, né, pelo rei Davi, e é um pedido, na verdade, né, uma oração de angústia, é um pedido de socorro. E ele diz aqui no 31, verso 9, olha o que Davi nos diz. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, estou consumido, consumidos estão de tristeza os meus olhos, minha alma e meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e meus anos de suspiros. Minha força descai por causa da minha iniquidade e meus ossos se consomem. Amém? A oração, irmãos, ela cumpre muitas vezes esse propósito, né? É um meio que temos de pedir socorro a Deus. E uma coisa interessante é que até aqueles que não acreditam em Deus, né? Aqueles que não professam fé no Criador, eles têm isso no coração. Quando estão em apuros, gritam logo: meu Deus, me ajude, não é verdade? Quando o bicho pega e meu Deus, me ajude. Clamam logo por Deus, oram a Deus até sem nunca terem orado na vida. Na hora que a coisa está feia, eles até inventam lá uma oração na hora e fazem pedindo que Deus os socorra. Mas na verdade, irmãos, a oração tem esse propósito, né? Quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos passando por algum problema, é lícito usarmos a oração para pedir socorro. Nós temos exemplos bíblicos, além do exemplo de Davi, né, como o exemplo de Jonas, quando ele se viu lá em apuros na barriga do peixe, né, quando ele provavelmente pensou: agora já era, vou virar comida de peixe. Aí ele lembrou da oração, né, e falou: não, peraí, vou orar, vou me comunicar com o Senhor, pedir clemência, pedir misericórdia, e o Senhor ouviu a oração dele. O rei Ezequias também, né, quando soube que estava acometido de uma grave doença, ele usou a oração como um meio de pedir socorro a Deus. E por causa da oração que ele fez, lhe foram acrescentados mais 15 anos de vida. Então, na verdade, a oração tem esse propósito também. Mas esse, irmãos, não é o único propósito da oração. O propósito maior da oração é que nos aproximemos de Deus e possamos abrir o nosso coração como a um amigo. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou seus discípulos a orar, ele frisou a necessidade de intimidade. Quando seus discípulos perguntaram assim, né, Senhor, ensina-nos a orar, lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 a 13, Jesus responde com a oração do Pai Nosso. Vamos dar uma olhadinha? Abram por gentileza suas Bíblias em Mateus capítulo 6, verso de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13 diz assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já começa ensinando na oração do Pai Nosso a intimidade que nós temos que ter com o Criador. Ele fala assim: quando você orar, você deve dizer assim: Pai nosso que está nos céus.
Nós temos que ter, irmãos, ou buscar essa intimidade com Deus, aquela intimidade que o Filho tem com o Pai. Por isso que Jesus disse, ó, quando orares, chamai Pai nosso que está nos céus. Devemos chamar a Deus como sendo nosso Pai, que de fato é, né? Mas devemos chamar Ele como Pai. Por quê? Temos que ter essa intimidade que o Filho tem com o Pai. Muitos usam o nome pessoal de Deus na oração, né? Outros usam o nome de Jesus na oração, né? Se dirigem a Jesus na oração. Mas o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou é que nós devemos orar ao Pai, chamando-o de Pai. Então, quando nós oramos, irmãos, nós temos que buscar essa intimidade. Pai nosso que está nos céus. Então, a oração não deve ser apenas para pedir coisas, não deve ser apenas para você ficar falando o tempo todo, mas deve ser um momento em que você busca a intimidade com Deus. A oração também, irmãos, não deve ser um ato para ficarmos buscando como que por merecimento o favor de Deus. Não é pela oração que nós ganhamos o favor de Deus. Pela oração nós ganhamos a comunhão com Deus. O favor de Deus está sobre todas as pessoas. Lá em Mateus capítulo 5, verso 45, nosso Senhor Jesus Cristo diz que Deus é tão bom, é tão generoso, que Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus. E faz também vir chuva sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. Quer a pessoa ore, quer não, Deus, Ele faz o sol nascer sobre eles e manda a chuva sobre eles. Então a oração, na verdade, não deve ser usada em busca de merecimento, mas em busca de comunhão. Então a pergunta é, por que nós devemos orar? Por que devemos orar? Bem, 4 perguntas aqui vão nos ajudar a encontrar essa resposta. Por que nós devemos orar?